Olá pessoal, meu nome é Gabriel e estou aqui apresentando o episódio do podcast A Sala dos Estudantes. E o tema do vídeo de hoje é saúde mental na vida do universitário, onde a gente vai abordar fatos e vivências nossas como estudante da universidade, passando por esse problema que é a saúde mental. E com isso, eu vou apresentar aqui minhas convidadas, começando por... Lariane, faço Física Bacharelado e estou no primeiro período. Graciele, faço Física Licenciatura e estou no último período. Sou Amanda, faço Física Licenciatura e estou no segundo período. Eu sou a Júlia, eu faço Física Bacharelado e eu estou no sexto período. Então, com isso, a gente vai puxar um gancho para falar sobre o nosso tema principal, que é a saúde mental. A gente sabe que não é fácil ser estudante universitário e no final de período você lidar com a carga horária, várias provas, várias coisas para fazer. E eu queria saber de vocês, começando, alguém quer começar? Ou puxa alguém para falar? Não, pode começar, Júlia, você. Então, fala um pouco desse tema que é tão vivido pelos estudantes e que todo mundo tem que passar, infelizmente. Poxa, então, é um pouco hipócrita da minha parte. Eu me senti hipócrita, né? Porque eu era representante do centro acadêmico, hoje em dia eu não sou mais. Mas no semestre passado, eu ainda era representante. E aí, durante, né, a semana de recepção dos calouros, eu falei para eles, gente, é importante vocês cuidarem da saúde mental de vocês, sabe? Fazer uma terapia, ter um hobby, fazer um exercício, se organizar direitinho, sendo que no off eu não consigo fazer com uma certa constância essas coisas que eu indiquei para esses alunos. Então, assim, acaba que no dia a dia é mais aquela rotina louca mesmo de passar o dia inteiro aqui na UFAL, estudando, tendo aula, enfim, essa rotina. O descanso. O descanso é quando dorme, dormir. Né? Entendi. Mas assim, eu falo desse jeito, mas eu acho que hoje em dia, estar aqui na UFAL, por mais que tenha esse estresse, né, de passar o tempo todo estudando, aula e essas coisas, o convívio com os meus colegas, fazer, né, uma pausa para almoçar, jantar lá no RU, eu acho que isso são coisas que, se não tivessem, eu iria sentir falta. Eu sinto que fazer essas pausas fazem uma manutenção na minha saúde mental, nesse dia a dia tão cansativo. Eu acho que isso dá uma ajudada. E você, Amanda? Eu concordo com a parte que a Júlia falou sobre as pausas, porque eu acho que quando a gente tem outras pessoas ali, no mesmo curso que você, que tem as mesmas preocupações e dificuldades, e que, tipo, quando você tem um grupo que você se identifica e você gosta de estar nele, eu acho que melhora bastante um pouco a questão de compartilhar sobre a saúde mental, das preocupações, e isso também é muito importante, você estar com colegas ali compartilhando provas, preocupações sobre o fim do período, sobre o outro, sobre as matérias e tudo mais. Isso é algo que realmente tem me ajudado, e eu vejo que também tanto eu quanto os meus colegas gostam bastante de sentar no hall daqui do IF para conversar sobre todas essas coisas. E você, Graciele? Deixa eu ver aqui me falar, assim, mais ou menos. Então, quando vocês falam assim da saúde mental, pra mim, assim, é um pouco corrido. Se eu disser que vou ter uma pausa, não consigo, né? Então, assim, a gente eu tô no fim de período, além de estar no fim do período, né, como todos vocês, é fim de curso também. E o que fica é aquele ensinamento, ok, é corrido, né? Todos os períodos são corridas, é o mesmo corre. E vem trabalho, vem prova, vem professores, vem cobrança, e o tempo é curto. Para quem não tem filho, é um pouco mais tranquilo. Para quem tem, que nem no meu caso, é mais corrido ainda, porque a gente se divide entre casa, curso, faculdade, e pesa um pouquinho. E se disser que encontra assim, um pouquinho de tempo para saúde mental, não encontra. Final de semana é mais corrido ainda. Então, assim, mas a gente tem que tentar. Então, onde é que a gente corre durante a semana? Se durante a semana é corrido, casa, trabalho,
Faculdade a gente até que para um pouquinho, que a gente encontra os amigos, a gente conversa, desabafa, mesmo entre meios trabalhos e provas, a gente ainda consegue descansar um pouquinho. Então, assim, as provas tinham aquela cobrança, porém, o que é que a gente conversa, assim, para dizer ao pessoal, para ajudar a melhorar um pouco, que não se apavorem com as provas. Às vezes a gente acha que é difícil, complicado, mas quando chega na hora, é super tranquilo, é super fácil. Aí você vê, nossa, vai ser uma bomba. Aí quando você chega, aquela prova estava tão fácil, estava tão tranquila. Então, assim, é tentar não se desesperar antes do tempo. Ai, por que aquele professor cobre isso, aquilo outro? Minha gente, não se cobrem. O que é que vocês vão fazer? Relaxa um pouquinho e quando chega na hora da prova, relaxar. Não adianta estudar uns minutos antes da prova. Né? Porque vai pesar a mente, vocês vão se enganchar e não vai conseguir fazer nada. Sim. Então, é descansar a mente um pouquinho, no dia da prova mesmo, não estudar mesmo. Não estuda no dia, porque vai bugar a mente. Isso é muito importante. Eu lembro que, desde que isso aconteceu, eu evito ao máximo fazer isso. Quando eu estava pagando Física 3, inclusive... Eu estava pagando com o Gabriel. E aí eu lembro que eu ia fazer uma prova. E eu estava, assim, muito preparada para essa prova. Tinha feito todos os exercícios. Tinha estudado faz tempo. Eu estava preparada. Sendo que aí, um dia antes da prova, eu resolvi vou pegar as questões mais complicadas. Porque se eu estou preparada, eu vou conseguir fazer essas questões daqui. Aí eu peguei. E assim, eu tava saindo, eu tava penando, mas tava saindo. Sendo que teve uma questão que eu não consegui fazer. Já era tarde da noite e eu tava ali, não, eu preciso. Sendo que eu tava cansada, eu tava nervosa. E aí, aquela questão em outro momento, talvez eu até fosse conseguir fazer assim, tranquilo. Mas naquele momento eu não consegui. E aí eu cheguei no dia seguinte, chateadíssima, pensando, nossa, eu vou me sair muito mal nessa prova. Então, a mente buga logo. Aí eu cheguei, era até o professor Van der Arle. Ele foi meu professor de Física 3. E aí, com ele também. Olha aí. Aí ele disse, Júlia, por que você tá assim? Você tava, tão preparada pra prova, não sei o quê. Aí eu disse, professor, eu acho que eu não fui bem, não sei o que. Ele disse, você não conseguiu fazer alguma questão ontem, né? Porque, como você... Aí ele foi lá, me acalmou, né, e tal. E aí, no final, acabei me saindo super bem na prova. Mas acabou que essa ansiedade, né, esse nervosismo, me afetou ali, momentos antes da prova. E detalhe que eu lembro que foi um notão, viu? Foi. Foi mais ou menos parecido assim, mas foi em cálculo 3. Eu fiquei tão nervosa, aí me inventei de tentar estudar, né, no dia. E me bateu o desespero. Me deu uma crise de ansiedade fortíssima mesmo. Eu cheguei na prova e eu não conseguia. Eu me tremia tanto. Eu digo, não vou sair da sala, professora, sem entender. Eu digo, não vou fazer, fui embora. Eu chorei tanto quando cheguei em casa. Aí, quando foi depois, a professora Juliana veio conversar comigo. Aí, mas Grace... Aí eu fui explicar a situação, né? Eu digo, professora, eu passei uma semana que eu não conseguia pegar lápis nada, me tremendo da crise de ansiedade que deu tão forte. Nem medicação resolveu. Aí, quando foi depois de uma semana, ela viu, ela disse, não, me colocou para refazer a prova. Foi tranquila a prova. Ela disse, olha, não pegue em nada, venha fazer. Quando cheguei lá, fiz a prova. Minha gente, por inteiro parece, eu tirei 9,5 na prova de cálculo 3. Olha aí. Então, assim, foi mais tranquilo, mas a mente estressa. Então, assim, a gente não... O que aconselho é não pegar no dia da prova, não tentem estudar, porque piora a situação. Ou vão estudar outra coisa. Vão ouvir uma Mudar música. o foco, né? Vou ler um livro que ajuda a relaxar, escutar uma música, encontrar os amigos, conversar, vai sair tomar um sorvete. Agora, estudar não pega. E também tem a questão que depois da prova não ficar muito preocupado com a nota. Porque isso, às vezes a gente não pode perceber, mas pega muito na... Outra coisa também, né? Ficar lembrando das questões, do que você errou, ficar pensando nesse tipo de coisa. Ficar procurando a resposta direitinho daquela questão. Exatamente. Eita, que eu poderia ter feito desse jeito e sair melhor, mas às vezes nem sempre o professor ensina de um jeito, mas às vezes a gente consegue pegar de outro jeito que vá mais rápido, chegue no mesmo resultado. Então, assim, não se cobrar tanto. Até porque às vezes é como esse período, no final a gente consegue recuperar, se no começo não foi bem, correr atrás mais um pouquinho para no final sair melhor. É isso mesmo. Mas assim,
Eu acho que nessa questão de ver, de tentar resolver a prova depois de ela já ter passado, por mais que seja algo que vale deixar ansiosa, eu acho que depois de um tempo, você já tiver esquecido e a ansiedade já tiver passado, eu acho importante, assim, refazer a prova, ver o que você errou, pra, né, caso você precise, no momento futuro, você já saber o que você tem que melhorar. Isso. E você, Lariane? Só falta você falar. É uma mistura, né, de desespero e alívio. Desespero porque realmente está chegando ao fim, às vezes a pessoa não está com boas médias para passar e já tem que se pensar, a reavaliação, como será que vai ser? E a final, será que eu vou precisar da final? Mas também alívio porque finalmente está acabando, finalmente um recesso, finalmente uma paz. Menos um, Senhor. Então, uma coisa que eu percebi, ouvindo a conversa de vocês 4, é o seguinte, que existem 2 pontos em comuns, quando a gente fala de saúde mental. A primeira é um ponto positivo, que é a questão da amizade, como falaram aqui, que, tipo, quando você tem um apoio por trás, você pode desabafar, você pode falar, você pode entender o que está acontecendo. Porque se você ficar sozinha, é tipo, hoje eu vou estudar, eu fico estudando, e é só isso. Passa o dia todo, semana toda, mês todo, e você não desenvolve uma amizade, qualquer coisa vai lhe frustrar. É verdade. Sim. Saber que eu não estou ferrada sozinha. Isso. Porque, querendo ou não, Me ajuda. quando você tem pessoas da sua convivência, do seu grupinho ali, do mesmo curso ou de cursos parecidos, você entende que, tipo, não só eu que estou me sentindo mal, as pessoas do meu ciclo também estão passando pela mesma coisa. E isso não é algo individual meu, vindo da minha parte. Aí, esse ponto é que eu percebi quando vocês estavam falando. Outra coisa é o fato do autossabotamento. Como a Júlia falou, por exemplo, o exemplo dela, que ela estudou tudo que tinha que estudar. Foi. Aí ela foi fazer uma questão... Porque assim, quando a gente estuda nos livros de física, existem questões de diferentes pontos, que é 1 ponto as questões fáceis, 2 pontos a mediana e 3 pontos as difíceis. Eu acredito que a Júlia fez uma de 3 pontos, não foi, Júlia? Pô, eu acho que nem era do Halliday essa questão. Era de um livro... Outro livro. Era de outro livro. Mas voltando no contexto, aí, tipo, essas questões de 3 pontos são as mais difíceis. E, tipo, muita gente não consegue fazer de primeira. A pessoa senta, erra, vê o que errou e faz. Porém, quando a gente lida um pouco com a nossa frustração, qualquer coisinha bota a gente pra baixo. Sim. Principalmente nesses momentos, assim, que você já tá ali naquele cansaço, naquela ansiedade. E isso é um ponto que leva muito os alunos que estão começando a acabar desistir do curso. Porque eles sobrecarregam a mente antes do tempo. É verdade. Aí desiste, porque é difícil, é complicado, eu não quero ir, você acaba desistindo. Foi uma das coisas que eu também disse nessa apresentação de recepção dos calouros, foi que, assim, por mais que você enfrentasse essas dificuldades no começo, todos os alunos do curso de física passam por essas dificuldades no começo. E isso não é, assim, uma coisa absurda. Não, é só você tendo que amadurecer mesmo o jeito que você estuda, o jeito que você faz prova, a sua cabeça frente a esses problemas que vão surgir, porque, querendo ou não, os alunos eles vêm acostumados com uma dinâmica de escola, e aí quando chegam na universidade é uma coisa completamente diferente. Aí junta pesquisa, juntam as matérias, junta projeto de extensão, junta tudo isso, e são, né, muitas demandas. Às vezes esse desespero, essa coisa de, meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer, tudo é importante. E às vezes eles acabam achando que é só eles que têm aqueles problemas, não dividem. Aí quando se juntam, que nem ele disse, vão ver que todos vai ter aquele mesmo problema. Todos não tem esse que chega lá, já conhece aquele conteúdo todo. Não, todos tinham aquela dificuldade, todos, salva isso mesmo. E sobre o que a Júlia falou, eu que agora estou no 2º semestre, então 2º período, e passei já pelo primeiro, eu me vejo hoje que estou totalmente diferente do que eu era do primeiro. Eu me vejo que eu amadureci muito na questão de fazer as provas, da questão de pensar sobre aqui a física, porque eu me via com muito medo. Não sei fazer isso, e agora? Eu pensava muito, muito fechado antes, achava que os problemas só era eu que passava, que eu que não sabia, eu que não tinha um conteúdo bom já ali estudando, mas não, eu via que depois quando eu parei, me acalmei e conversei com os colegas,
eles eram a mesma coisa. Todos tinham esse problema porque a gente estava saindo do ensino médio e vindo para cá, já diretamente para a UFAL, para algo que é a universidade, né? E hoje eu já estou mais acostumada, já tem coisas que tipo, eu não me preocupo mais como antes. Aí hoje você quer pegar os conteúdos do ensino médio e já não lembra tanto, porque só lembra É verdade. do conteúdo do superior. Eu acho que é muito importante manter a calma e também conversar, compartilhar. É verdade. E saber os relatos dos veteranos. E o que não souberem, às vezes também pedir ajuda aos professores, porque Sim. ele tem professores que aconselham bastante e tira bastante dúvidas. É porque a gente sai e tira daquela ideia de professor carrasco. Porque tem alguns professores que realmente são carrascos e outros não. São professores legais e gostam de conversar com o aluno e discutir, tipo, professor, pode me tirar uma dúvida? Pode me explicar tal coisa? Pode falar tal coisa pra mim? Aí alguns professores vão falar com certeza, mas você evita aqueles que são meio barra pesadas. Mas tem muitos que muitos professores, eles têm a cara, às vezes, fechada, mas não são professores ruins. Quando você vai conversar, você vê que são ótimos professores, ótimos conselheiros. Uhum. Então, Porque, querendo ou não, o professor é você do passado. Ele era um aluno que se formou, graduou, tudo que virou veio professor. com toda a sua carga, com seus problemas do dia a dia, às vezes fora o trabalho da universidade, tem trabalho fora, tem filhos. E detalhe, a realidade é completamente diferente da época que os professores se formaram para nossa realidade. Por exemplo, hoje em dia a gente consegue, ChatGPT, eu não estou entendendo tal coisa, me explique tal coisa. Ele vai e explica. Acho que antigamente era completamente diferente o mundo. Hoje tem o IA para ajudar em tudo. Antes era vir pra biblioteca e ficar lendo os livros várias vezes. Se bem que eu sou hoje meio em da dia, velha guarda, gente. Eu prefiro os livros. Isso. Hoje em dia, assim, o GPT, para quem vai colocar minha gente, o GPT não ajuda em muita coisa, não. Para quem vai fazer trabalhos que são pedagógicos, ainda vai. Agora, trabalhos com cálculos, não vai, não. Porque não vai ajudar em nada. Vai bugar mais a mente. Ô, gente, mas uma pauta que eu acho muito importante também, está relacionada com a saúde mental, é a síndrome do impostor. Sim. Essa é a famosa síndrome de muitos estudantes aqui do Instituto. E eu acho que ela pesa tanto, assim, que às vezes eu não vou conseguir. Vai dar errado, eu não vou conseguir, vai dar errado. Não. Aí eu vou na sala do meu orientador, eles... Como assim? E o que você fez pra chegar até aqui? Não valeu de nada? Ué. Aí eu penso, não, isso aí, eu consigo. Mas até chegar lá, é complicado. Uma coisa que, quando eu estava falando sobre a vivência dos professores como alunos, eu parei para pensar uma coisa, que a gente está muito acostumado com o imediatismo. Tipo, a gente recebe muita informação muito rápido. E antigamente não, antigamente era algo mais lento, trabalhado, você consegue entender, demorava horas para estudar somente um assunto. Hoje em dia não, hoje a pessoa quer estudar um assunto completo em 1 hora. É porque também tem a questão da carga da grade, né, curricular. A grade antes ela era mais curta, hoje em dia a grade ela é mais longa. É mais longa. Os alunos hoje em dia vêem mais conteúdos do que tinha antigamente. Inclusive, quando eu entrei aqui, a grade mudou. Ela 2019? aumentou a mais, não sei quantas matérias, umas 4, 5 matérias por aí. Aí pronto, isso desgasta o aluno completamente. Não, mas já é mesmo, a gente tem vários estudos, às vezes, normalmente comprovado, não, que sempre diz que a nossa geração é uma geração imediatista em tudo, seja para conseguir as coisas, seja para estudar, seja para aprender. Porque hoje, assim, hoje a geração de hoje tem muita facilidade em tudo, né? Para tudo, que nem questão, hoje tem computador que não tinha, tem celulares, tem o ChatGPT, tem o Teacher, tem vários chats aí que ajudam. Só que uma coisa que a gente não entende é que a nossa realidade mudou, porém a nossa cabeça continua a mesma. Tipo, o ser humano ele demora para evoluir como pessoa. Então, tipo, a nossa capacidade de adquirir conhecimento é a mesma do que 10, 20 anos atrás. Mesmo que a gente recebendo várias informações durante o dia todo, a gente não consegue acompanhar esse tanto de informação e dar conta de tudo. Por isso, por conta disso, eu falei sobre a coisa do imediatismo, receber muita informação muito rápida. Porque, querendo ou não, quando a gente recebe muita informação, chega uma hora que você se sobrecarrega e não quer fazer mais nada. E o fato também da gente acabar se comparando com outras pessoas que conseguem receber, aprender aquilo e botar em prática mais rápido que a gente.
É verdade. A questão de comparação também. Nossa, o meu amigo tá conseguindo lidar tão bem com certa matéria. E eu tô aqui me lascando, prestes a tirar menos de 5 pra fazer uma final, não vou conseguir. Pronto, a pessoa surta. Ei, mas às vezes a pessoa surta não por isso também. Às vezes você vê o aluno não fala tanto, não participa tanto. Aí aquele tá ali mais presente, às vezes o aluno falta. Aí quando chega na prova tem uma nota boa. Aí aquele tá presente, poxa, eu venho às aulas, eu estudo, me mato e tirei uma nota baixa, como assim? Eu acho que é mais difícil assim, porque o aluno que falta mais também, ele vai pesar mais, porque ele vai ter que estudar dobrado para tentar entender o conteúdo para fazer aquela prova. E acho que muitos ali, eles conseguem estudar sem a ajuda do professor. O que para alguns é alguma limitação. Não, eu preciso que o professor me ensine para conseguir entender o assunto e assim conseguir praticar. Mas eu acho que todo aluno de universidade, ele não deve, não é que não pode, ele não deve depender de aula de professor ou só daquele material para estudar determinada coisa. Eu já recorro muito à leitura, eu gosto de ler para tentar também. entender. Ler diversas fontes, tirar dúvida, fazer milhões de questões, mas, tipo, depender só da aula do professor para aprender determinado conteúdo, eu acho que não rola. Não agrega muito não, né? Não agrega muito não. E não que... Não, é tipo... Não, já tive aulas maravilhosas, fantásticas e aprendi muito. Mas eu acho que depender só da aula para você realmente aprender não vai ser um aprendizado a longo prazo. É porque, assim, tem professores que explicam super bem, aí o aluno consegue captar bem rapidinho o conteúdo. Agora tem professor que explica, o aluno fica lá. E aquele assunto, não entendi. Aí o professor faz, entendeu? E você tá cheio de dúvida, entendi, professor. Tem outras línguas também, né? Não Pois entendeu nada, mas só vai entender. Os professores explicam em outras línguas e vocês estão entendendo. Eles estão falando em braille ali, explicando tudo, dando aula em braille, e você tá lá, ó, morrendo. Igual a cego, lagartixa, só confirmando com a cabeça. Agora, Se eu tiver com dúvida, aí eu falo, professor, não entendi aquilo. Aí eu nunca fico com Eu dúvida. não pergunto, eu fico entendendo. Eu também sou assim, eu não vou mentir. Mas aí, caladinho, eu chego em casa e vou pro computador procurar, vou nos livros e saio tentando procurar aquele conteúdo pra tentar entender, porque senão... Principalmente em aula de manhã, É 7h30 da manhã. Não, Gabriel, você já teve aula de 1h30 da tarde? Tive. Eu o acho sono. pior aula Verdade, de então. 1h30 do que de 7h30. Eu acho mais prefiro de 1h30 tranquilo. do que de 7h30, porque de 7h30 eu tô assim, ó. Acordei, tô lá com pouca energia, às vezes eu tô com um pouco de sono, aí eu tô vendo a explicação, é só assim com a cabeça. Não, pirando. 7h30 da manhã eu já tô dando de café, tô assim. Eu nunca porra. precisei não pegar nenhuma matéria no período da manhã. Até porque, assim, licenciatura é à noite, né? noite. Mas já peguei matérias à tarde. Então, assim, de 1h30 pra mim é tranquilo. Agora, acho que se fosse de manhã também seria tranquilo. Porque, assim, eu acordo quando dá 4h30, 5 horas da manhã, eu tô acordada. Maria. Eu posso ir dormir 1h da manhã, mas esse horário eu tô acordada. Então, pra Acho mim que a única seria coisa ruim de tranquilo. manhã é só o horário do ônibus, né? Que é lotado. Lotado. À tarde também tem isso. À Perto tarde. de meio-dia pra você pegar de 11, meio-dia, o ônibus é topado. À noite, de 5, a partir de 5, Sol é 5h30. Sim. Nossa, horário de Todo pico. mundo saindo do trabalho, todo mundo querendo chegar em casa, cansado, então é topado tudo. agora a questão da comparação. Eu acho que quando a gente vai se comparar, temos que lembrar que todo mundo que estuda física não tem as mesmas 24 horas. Como assim? Eu, por exemplo, não trabalho, mas eu moro no interior, ou seja, eu gasto 4 horas viajando de ônibus. Ida e volta. Ou seja, quando eu pensava em me comparar muito no semestre passado, eu falava, não, a maioria dos alunos moram aqui em Maceió, eles gastam 5 minutos. Então, Nem todos, viu? A gente acha isso, que a maioria daqui, mas na verdade não é. A maioria dos alunos que vem é interior. Muitos alunos passam por essa dificuldade do verdade. transporte. Ou até mesmo quem mora na parte baixa, né? Eu Lá na moro parte- lá na parte baixa, então assim, eu gasto mais ou menos 1 hora para chegar lá para cá, às vezes mais, 2h30. Dependendo do trânsito. Já passei de chegar aqui com 3 horas. E tem pessoas que No ônibus. trabalham, e o que dificulta mais quando faz um curso como a física, trabalhando e vindo para cá estudar. Então, comparar sem olhar o contexto das pessoas e o seu contexto também prejudica muito, porque vai estar colocando muitas coisas na cabeça, muitas preocupações, sem estar olhando o contexto, tanto o seu quanto o da pessoa. Porque você falou sobre o aluno que falta e tira uma nota muito boa. Às vezes ele não trabalha, mora perto da
faculdade e tem tempo suficiente para se dedicar só ao curso. Mas aí você olha para si mesmo, vê, não, eu trabalho, moro longe, então esse período que enquanto ele está estudando, eu posso estar enfrentando um ônibus, posso estar enfrentando o trabalho, ou até mesmo filhos, a casa. Então, comparar sem saber o que se a outra pessoa tem tempo para estudar, isso fica um pouco difícil na vida acadêmica. Inclusive, eu sou uma das alunas aqui, eu estou terminando mais assim, tem professores que me consideram assim, turista aqui, porque eu faltei bastante, agora assim, não por querer, né? Sim. Que nem eu disse, eu trabalho fora, eu tenho um filho que é autista, eu tenho 3 filhos, na verdade, um é autista, então a semana todinha não corre, durante a manhã o meu período é correndo para médico, à tarde eu trabalho em casa, eu faço bolos, chamei para festa, essas coisas de encomenda, eu estudo à noite, então assim, meu dia, se fosse 24 horas, ainda é curto para mim, é corrido mesmo. Sim, viu? Mas voltando um pouco a falar sobre os calouros que vão entrar. Quando a gente fala de saúde mental, muitos ali tá com a mentalidade do ensino médio, como já falaram. Sim. Isso. E a maioria, quando entra, é aquele baque de primeira. Nossa, primeira prova, por exemplo, de cálculo. Porque eles chegam cheios de expectativas, né? Achando que é uma coisa, porque todo mundo dá aquela expectativa da universidade. Sim. Aí esse primeiro baque já dá aquela batidinha na cabeça. Nossa, o que tá acontecendo? Como assim não tirei 10? Como assim não tirei 9? Uma matéria que era tão boa como matemática. Aí, tipo, essas coisas que vão acumulando de acordo com o período, se você não tratar, tipo, esses problemazinhos de tirar nota baixa e tudo mais, você, no final do período, vai estar como exausto. Sobrecarregado. Mas também tem assim, sabe? Tem a questão dos alunos que vêm de escolas públicas. Sim. Então, assim, para eles, o ensino não é igual ao ensino do aluno de colégio particular. O ensino deles é mais defasado. Muito. Então, eles vão chegar aqui com mais dúvidas ainda. Mas eles depois, eles conseguem... se eles prestarem atenção, eles conseguem acompanhar tranquilo o ritmo dos professores. O foco é não desistir. Passou o primeiro período, segundo, terceiro. O terceiro, geralmente, até o terceiro, eles acham puxado. Mas daí, do terceiro em diante, eles já vão ver que é mais... Não vou dizer que é totalmente tranquilo, porque não é. O curso de física é puxadinho igual matemática, química, é sobrecarregado, né? Mas eles vão ver que a partir do terceiro, eles vão tá levando mais tranquilo do que o começo. Vão se acostumar. Sim, aí uma coisa que pode ligar com saúde mental é se identificar com o curso. Porque, querendo ou não, muita gente, quando passa pelo primeiro período, segundo, acaba percebendo, não, eu quero continuar ou não. Porque a pessoa já vai ficando desgastada de tanta informação, tanta coisa que a pessoa aprende, tanta matéria que a pessoa tem que lidar. Principalmente cálculos. Principalmente cálculos. Tipo, quando a pessoa reprova a primeira vez, é um baque para todo mundo. É um choque. É um choque, mas assim, você reprovou naquela matéria, mas não tem por que desesperar. Você pode deixar lá, tá com aquela reprovação, mas no próximo período, no próximo não, porque é um período sim, um período não ofertado. Então assim, no próximo período que for ofertado, você pode pegar e tentar dizer, não, naquilo eu saio ruim, mas nesse eu vou me sair melhor. E correr atrás e recuperar. Não precisa entrar no desespero. Assim, só não vai ficar no período correto, né? Vai acabar ficando desperiorizada. Então, assim, mas vai conseguir correr atrás. Se tiver vontade mesmo, consegue recuperar tranquilo. Eu acho que algo que mantém, assim, Poxa, é por isso que eu estou fazendo esse curso, sabe? É por isso que eu estou estudando essa parte... esse ciclo, passando por esse ciclo básico. É a pesquisa. Eu acho que no começo do curso, por mais que eu gostasse das matérias, eu, inclusive, gostava das matérias de cálculo, gostava lá das matérias do IEM. Mas uma das coisas que mais, assim, me manteve... Sabe aquela chama de, poxa, é isso daqui que eu continuar? De querer continuar, de não desistir mesmo. Mas passa pela cabeça foi todos os alunos. Todos os alunos que estão no curso, em algum momento passou na cabeça aquele dizer, vou desistir, eu não aguento, pesou e pronto. Mas é não desistir. E foi... eu não sei. É porque eu acho que tem uma virada de chave, assim, que acontece em algum momento da graduação. O meu foi... Eu estava no terceiro período. Aí eu tive alguns problemas de saúde física e mental. E aí eu acabei reprovando em algumas matérias. Eu reprovei em cálculo 3, em física 3 e em introdução à física computacional. E aí eu lembro que isso me deixou assim com muita raiva. Eu fiquei, não é possível, não sei o quê. Mas eu acho que essas matérias tinham sido as primeiras que eu realmente tinha sido assim, desafiada, sabe?
E aí, beleza, eu reprovei nelas, eu tava passando por esses problemas. Mas no outro período, eu voltei com uma coisa de... Eu não vou só passar nisso, eu vou passar com as maiores, que foi nessa... Eu lembro. Que eu tava... Quando você saiu muito bem, Física 3. Putz, eu... Desde esse momento, eu não sei o que houve. Sei lá, acendeu uma coisa assim, que eu pensei, não, é isso. Eu acho que você identificou, tipo, não, isso que eu quero pra minha vida. Aí eu pensei, pô, é isso. É porque eu acho que eu não tava dando o meu melhor até aquele momento. Eu tava fazendo, tipo, o mínimo que eu podia e eu tava passando nas matérias. Mas aí, naquele momento, eu pensei, pô, qual é? Eu consigo, sabe? Eu consigo dar mais de mim mesma. Na medida do possível, né? Aí acendeu uma luzinha, eu pensei, pô, é isso. Aí, desde esse momento, tá dando tudo certo. Mas eu acho que tem esse momento, sabe, na vida do estudante que vira a chavinha. Ou tipo, pô, realmente não gosto muito. E sai, vai fazer outro curso que se identifica mais. E eu acho que isso é ótimo, né? Tipo, não vou ficar julgando um estudante porque ele percebeu que não gosta do que tá fazendo. Que queria, é verdade. Né? Cada um tem essas suas habilidades. Porque se insistir no que não gosta, vai ser um péssimo profissional também. Exatamente. Sim. E... professores, Aí depois vai chegar na sala dela, eita, com aquela professora ali é o diabo, ninguém gosta, pelo amor de Deus, corre. Pois é. E eu acho que todo aluno tem essa virada, sabe? Essa coisa de, ou eu não gosto, vou fazer outra coisa, ou então, tipo, é isso. Eu gosto, eu amo isso daqui, eu adoro sentar para estudar essas coisas. E aí, vira essa chave. De querer continuar, né? É. Mas outra coisa que eu percebi durante a nossa conversa é que tá tudo interligado. A questão de você entrar na universidade, a questão de você poder reprovar alguma matéria, como, por exemplo, cálculo, que é uma das principais que a pessoa reprova. E outra coisa é a questão das amizades, porque quando a gente entra aqui na UFAL, a gente entra com uma turma específica. Às vezes não tem nem turma, nem amigo, não tem amizade nenhuma. Chega ali e fica todo quietinho. Mas que, tipo, quando a gente cria amizade com essas pessoas, vamos supor que a gente cria uma amizade com a turma que entrou com você. Aí você vê que, tipo, eu reprovei, eu não vou conseguir seguir adiante, só que eu vi que os outros passaram. Aí você já começa a se comparar. Nossa, eu sou tão ruim assim, nossa, o que tá acontecendo? Aí é tudo questão da mente. Tá, eu reprovei, mas não significa que eu estou indo ruim do meu caminho. É só questão de que, tipo, tá, as pessoas que fazem parte da minha amizade não vão continuar mais comigo, estudando comigo ou tendo aula comigo. Na verdade, vai continuar, né? Só não vai continuar naquela devida matéria. Isso. Você vai pegar em outras matérias, a sua turma vai até o final. E eu acho que existem duas formas de você enxergar isso, né? Dependendo da cabeça de cada um. Uhum. Ou você pode enxergar dessa forma, tipo, poxa, não vou acompanhar os meus amigos, eles são melhores que eu não vou ser um bom físico, blá, blá, blá e tal. Ou você pode pensar, poxa, meus colegas são bons nessa matéria, eles podem me dar uns toques, né? Me dar umas ajudas. Sim. Sim. E sendo assim, que aqueles são seus amigos, mas na outra turma você vai pegar, são turmas diferentes, porém você vai fazer novos amigos também. Tem essa porque questão. a gente fica só com aquele ponto, né? Nossa, o meu ciclo é só esse meu grupo. Aí você vê que não é só aquele, você vai expandir o seu ciclo. Com pessoas de mesmo curso ou de outros cursos, por Isso. exemplo. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de universidade, a gente não está interagindo só entre si. São vários grupos de outros cursos que, no final, a gente acaba se juntando. Isso. Tanto é que aqui vocês vão ver que vai ter alunos pagando matéria aqui, que vem do curso de Engenharia Civil, do curso de Matemática, do curso de Química, de Enfermagem. Sim. Então, assim, vai ter alunos de outros cursos vindo pagar matérias aqui. Assim como você também pode pegar matérias nesses cursos também. Exatamente. Mas também tem a questão de você pedir ajuda não só pelos amigos, mas sim pela própria universidade, que ela tem capacidade de lhe acolher. E, tipo, Júlia, você que já fez parte do CA, você tem alguma informação para passar pro público? Eu sei que tem um serviço de acolhimento psicológico, né, aqui pelo pessoal do IP, e que você consegue agendar sessões de acordo com o grau de urgência, né, que a pessoa está passando, pela Proeste. Agora, eu não sei ao certo como é esse processo. Então, professor Elton, deixa aí o link do site da UFAL. Vai ficar aí na descrição do vídeo o link desse site da UFAL, que auxilia os alunos. Isso. Inclusive, também, no próprio sistema do SIGA, tem no cantinho, do lado direito, onde você pode colocar
também para marcar, para agendar para psicólogo e outros setores atendimentos. também, outros atendimentos. Dentista, médico, essas coisas, tudo consegue aqui pelo curso também. É porque muita gente não para pra pensar no caso, que tipo, a universidade, além de ela fornecer aulas, estudos e tudo mais, ela fornece auxílio para os estudantes. Isso. E esse tipo de auxílio mental, auxílio saúde, auxílio financeiro também. Então, tipo, quando você para procurar sobre isso, você vê que, tipo, eu sou um estudante, eu tenho vários direitos aqui na universidade, como um estudante, tanto do curso de física, de qualquer outro curso. E isso já é uma ajuda para o aluno, porque caso ele necessite de alguma ajuda financeira, ou até mesmo ou até mesmo de uma ajuda mental, ele consegue recorrer lá na psicologia, por exemplo, Isso. que trabalha com isso. E lembrando, não deixem para a última hora para recorrer a essa ajuda, né, de terapia. Tentem fazer um acompanhamento desde que vocês... Né? Periódico. Não deixem para quando a situação apertar. Tanto é que não tem só psicologia, tem psiquiatra também, né? Mas, gente, psiquiatra não é pra doido. Muita gente diz, eu não sou doido, psiquiatra é doido. Não, psiquiatra... Pois eu digo, eu sou doida sim, eu preciso. A diferença do psiquiatra pro psicólogo é que o psiquiatra, ele receita a medicação. Então, assim, se precisar de uma medicação, o psicólogo encaminha para o psiquiatra para tomar aquela medicação. Porque o psicólogo ele não pode passar medicação. Quem pode é o psiquiatra. É um tratamento em conjunto, né? Isso. O psiquiatra ali a curto prazo e o psicólogo a longo prazo. E não tenha medo nem vergonha, né, de correr atrás, porque queira Isso. não cuidar da saúde é cuidar de você. Isso. Você não precisa estar surtando pelos seus blocos ou surtando pela no seu local onde você vive. Você pode procurar alguma ajuda e tudo certo. Você vai ser auxiliado. Caso necessite de alguma medicação, você vai conseguir. E é isso. Mas né, é importante porque às vezes não é nem porque vergonha, mas porque olha e diz, não, eu poderia estar usando esse tempo que eu estou indo buscar ajuda no psiquiatra, no psicólogo, para estar estudando as matérias. Eu preciso. no começo do curso, Mas qualquer não, coisa eu não, tô perdendo tempo. Eu já estou estudando, tô perdendo tempo. Aquela matéria que está acumulada, tem que estudar. Nessa horinha que eu tô, poderia ter resolvido, sei lá, quantos exercícios já preparado para tal prova que vai ter nessa semana que vem. Mas não, é importante, porque ali a pessoa, quem sabe, depois de acontecer da pessoa até consegue resolver mais, se sair bem melhor. Verdade. Mais leve. Eu acho que você ir para o psicólogo, tratar o que tá acontecendo, pode dar uma melhora na vida acadêmica, porque você pode ir, o psicólogo pode te ajudar a Orienta, né? a orientar a não ficar estressado, não ficar ansioso com as questões acadêmicas e isso melhorar o seu rendimento. Não só isso, né? Ele vai trabalhar também com... é um conjunto todo. Os problemas que você tem do seu dia a dia Sim. com os problemas da universidade. Verdade. Ele vai ajudar o aluno a conciliar tudo e não adoecer a mente. Então, você, universitário que está nos escutando ou nos vendo, você tem direitos. Então, se você quiser, ou até querendo ou não, se você necessitar de ajuda, pode recorrer. Porque Você precisa, se você é universitário, você precisa. Precisa, Precisa fazer uma terapia. Não importa o curso, Não precisa. é por Precisa. curso. aquela conta que você está surtando em fazer, deixa ela de lado e vai se tratar. Relaxa, tenha calma. Não precisa ficar surtando em casa. E se estiver fazendo conta, só E se uma não der atividade conta, mesmo. traz aquela conta para a escola, para a faculdade e pede ajuda ao professor para ajudar. Se não for o professor que passou aquela questão, seja outro professor, provavelmente algum deles vai ajudar a tirar aquela dúvida daquela questão, esclarecer algum ponto que esteja com dúvida. Ou até mesmo aquele aluno da sala que é mais estudioso, que você acha que é mais inteligente, pede socorro a eles que eles ajudam também. Eles podem estar surtando também e você não Isso, sabe. E não sabe, eles são calados. Geralmente esses que são Muito mais calados. estudiosos, eles são mais calados, eles Ai, ficam mais no gente, canto deles. Nos bastidores tá todo mundo surtando. Não tem essa, não. Então, acontece com todo mundo. Você não é exceção. Todo mundo aqui já passou ou vai passar por isso. E é de cada um conseguir lidar com isso. Isso só me lembra, eu sei que não tem muito a ver, mas uma mensagem que às vezes eu lia, que sempre aparece assim no meu Pinterest, que é tipo, uma menina avisando pra irmã dela: coma no Enem, coma, todo mundo ali tá esperando alguém começar a comer pra finalmente começar a comer, porque não fica aquele negócio.
De, às vezes, você demorar a comer na prova do Enem. Aí, esperando alguém comer assim, você fica olhando. Aí, quando finalmente alguém come, todo mundo abre o pote, abre a pipoca, o biscoito. Gente, é terrível fazer prova com esse barulho. O pessoal é um come. Pra quem precisa de silêncio, tipo, redação. Eu mesma sofria muito, porque eu ia fazer uma redação, o pessoal... Isso era terrível. Pra poder, na hora, morria ali as ideias. É terrível, terrível isso. Principalmente no primeiro dia de prova, certo? Na qual você precisa ter concentração e foco para ler as informações. Sendo assim. Falando sobre o Enem, no caso. Na época que eu peguei o Enem, não era vários dias, era um dia só a prova. Então, assim, era terrível porque era... Um dia seguido do outro. Era um dia todo para você fazer... Não, era um dia só. Aí depois começou a ser 2 dias e depois 2 finais de semana. Mas era um dia só. Então, assim... Era terrível para você fazer a prova, responder todas as questões que precisava e em seguida fazer a redação. Aí imagina você já com a mente cansada, aí fazendo uma redação e o pessoal lá, plástico de um lado, plástico do outro e tentando raciocinar em nada e não vem aquele barulho. Então assim, tem gente que consegue pensar, raciocinar com aquele barulho, com conversa, com tudo, mas tem gente que não. Então assim, é terrível esse come-come do Enem. Aí, produção, quanto tempo nós temos? Acabou. E é isso, gente. Obrigado, agradeço pela a comparação de cada uma que está aqui hoje. Lariane, Graziele, Amanda e Júlia. E é isso, estamos terminando mais um episódio de hoje. Depois dessa conversa, acho que eu vou trancar meu curso para cuidar da minha saúde mental. E obrigado a todos que compareceram a esse episódio maravilhoso sobre saúde mental. E é isso. E estamos terminando mais um episódio. Obrigado a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. E é isso. Obrigado. Tchau, tchau.